Graça e paz. Sou o professor Francisco Henrique e convido você para uma introdução à teologia wesleyana através dos escritos de John Wesley. Wesley não escreveu uma teologia sistemática porque a teologia wesleyana é mais uma experiência de Deus do que um entendimento teórico de quem é Deus. Diariamente, Wesley estudava a Bíblia e relacionava seus estudos com a sua experiência com Cristo. Portanto, a teologia wesleyana é uma experiência de Deus antes de ser um entendimento de Deus. Ou seja, a nossa experiência com Deus antecede o nosso entendimento do agir de Deus em nossas vidas, na história e no mundo. Para Wesley, o evangelho deve ser vivido comunitariamente. É na convivência com outros convertidos que fortalecemos a nossa fé em Cristo e o nosso amor ao próximo. A conversão ao evangelho é comprovada pela prática, pelo testemunho, e não pela emoção do momento em que a gente faz a nossa opção, por Cristo, aceitando-o como Senhor de nossas vidas. Para Wesley, a conversão implica necessariamente em novo nascimento. E aquele que se diz cristão, mas não teve a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, está enganando a si mesmo e não conhece a Deus. Por outro lado, a concepção wesleyana, ou na concepção wesleyana, a teologia não pode ser separada da pregação. A pregação é o momento em que apresentamos a nossa teologia à igreja e à sociedade. Por isso, vamos conhecer a teologia wesleyana a partir dos escritos de John Wesley. Dentre esses, os sermões, as notas do Novo Testamento e o seu diário, começando pelos sermões. Wesley escreveu seus sermões por duas principais razões. Primeira, para que servissem de modelo de pregação. E segundo, para servirem de guias confiáveis para a verdadeira religião, ou seja, a fé que atua pelo amor. Assim, Wesley definia religião. Vamos refletir sobre um sermão intitulado Os Quase Cristãos. Esse sermão foi pregado por John Wesley em 25 de julho de 1741, na Universidade de Oxford. Wesley dividiu esse sermão em duas partes. Na primeira parte, ele discorre sobre as características do quase cristão. E na segunda parte, ele explica o que é ser inteiramente cristão, o que é ser totalmente cristão. O texto bíblico que ele utilizou foi Atos 26, versículo 28, que diz o seguinte: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Com pouco você me convence a me tornar cristão. É importante termos em mente que Paulo estava se defendendo das acusações dos judeus diante do rei Agripa. E para isso ele fez uma longa explicação, sobre o agir de Deus em sua vida. Wesley começa o sermão afirmando que muitas pessoas, no decorrer da história,
ao ouvirem a pregação do Evangelho, chegam à condição de quase convencidos a se tornarem cristãos, como o rei Agripa. Mas esse posicionamento é inútil para Deus, porque Deus nos conhece completamente. Nada podemos esconder dele. Mas o que é ser um quase cristão? Ser quase cristão é ter honestidade pagã, ou a honestidade de alguém que não se converteu ao Evangelho. A honestidade pagã implica em não ser injusto, não usurpar os bens do próximo, não cometer furto ou latrocínio, não oprimir o pobre, não praticar a extorsão contra quem quer que seja, não enganar ou ludibriar ao pobre ou ao rico em qualquer negócio que tenha com eles, não privar a ninguém de seus direitos e, quando possível, não dever nada a ninguém. Os pagãos acreditam na verdade, na justiça e detestam, abominam os que não cumprem os juramentos feitos, os que invocam a Deus como testemunha de falsidades e os que difamam ao próximo. Os pagãos amam uns aos outros e se solidarizam entre si. Eles alimentam o faminto, vestem os nus com suas roupas e dão ao necessitado as coisas de que não precisa. Já o quase cristão tem a forma da piedade prescrita no Evangelho e possui a aparência exterior do verdadeiro cristão. O quase cristão nada faz que o Evangelho proíba. Ele não toma o nome de Deus em vão, não abençoa, nem amaldiçoa. O quase cristão não jura de modo nenhum. O seu falar é sim, sim, não, não. Ele não profana o dia do Senhor, nem permite que ele seja profanado, nem mesmo pelo peregrino que viva de suas portas para dentro. O quase cristão aborrece todo adultério material e toda impureza. Ele repele qualquer palavra ou olhar que direta ou indiretamente tenda para a quebra da castidade. O quase cristão detesta todas as palavras ociosas e abstém-se de toda difamação, maledicência, anedotas e conversas picantes. Ele guarda-se de toda conversação que não seja edificante. O quase cristão se abstém de excessos de vinho, de orgias e glutonarias. Ele evita toda discórdia e contenda, sempre se esforçando por viver pacificamente com todos os homens. Quando sofre dano, não se vinga, nem retribui o mal com o mal. Ele não zomba, não graceja, não se ri em face dos erros ou do sofrimento dos outros. O quase cristão não deseja mal, ofensa ou prejuízo a ninguém. Ele possui aparência de santidade e faz uso dos meios da graça, ou dos meios de graça.
O quase cristão frequenta a igreja sistematicamente. Está presente em todas as atividades da sua comunidade de fé. Ele se porta com seriedade e atenção em todos os atos do culto, principalmente quando se aproxima da mesa do Senhor. O quase cristão tem a prática da oração doméstica, realiza orações e culto com a família com seriedade, sistematicamente. Ao praticar essa religião exterior, o quase cristão possui a forma da piedade evangélica. E o quase cristão é sincero. Em sua alma existe uma intenção real de servir a Deus e um desejo de fazer a sua vontade. Existe no quase cristão um princípio religioso real interior, do qual decorrem as ações exteriores. Ele possui sincero intuito de agradar a Deus em todas as coisas, em toda a sua conversação, em todas as suas ações, em tudo quanto faz ou deixa de fazer. Caso me perguntem se é possível que alguém chegue a esse ponto sendo apenas um quase cristão, ou seja, praticando tudo isso, e ainda continuar sendo um quase cristão, eu respondo sim. É possível chegar a esse ponto e ser ainda um quase cristão. Por muitos anos eu usei de todo cuidado e atenção para fugir de todo mal e para ter a consciência livre de ofensa contra Deus. Vocês todos me conhecem e sabem que isso é verdade. Eu vivia remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades para fazer todo o bem a todos os homens, constante e cuidadosamente usando de todos os meios de graça em público e em particular. Eu me esforçava por manter constante seriedade de conduta em todos os tempos e em todos os lugares. E Deus, diante de quem eu me ponho, é meu ponto de referência. Deus sabe que eu fazia tudo isso com sinceridade, tendo um real intento de servir ao Senhor, desejo fervente de fazer a sua vontade em todas as coisas. Ainda assim, minha consciência testificava no meu espírito, através de todo esse tempo, que eu, John Wesley, era apenas um quase cristão. Mas em que implica ser inteiramente cristão? Aquele que é inteiramente cristão possui o amor a Deus. Porque assim diz a palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Marcos 12:30. E esse amor enche todo o coração do verdadeiro cristão. Aquele que assim ama ao Senhor seu Deus, regozija-se no Espírito constantemente. Ele alegra-se em Deus, seu Salvador. Lucas 1:4-7. Seu prazer está no Senhor, seu Senhor e seu tudo, a quem em cada coisa dá graças. Todo o seu desejo
é para Deus e para a lembrança de seu nome. Seu coração exclama sempre: Eu que tenho eu nos céus, senão a ti? Ninguém há sobre a terra a quem eu deseje além de ti, meu Senhor e meu Deus. Na verdade, que pode tal homem desejar além de Deus? Não será o mundo ou as coisas do mundo, porque ele está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Ele está crucificado para o desejo da carne, para a cobiça dos olhos e para a vaidade da vida. Ele está morto para o orgulho de toda a espécie, porque a Bíblia nos diz que o amor não se envaidece. 1 Coríntios 13. E aquele que está no amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4:26. Aquele que é inteiramente cristão tem amor ao próximo, porque assim diz o Senhor Jesus: amará a teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. E se alguém perguntar quem é o meu próximo, respondemos: é cada homem que há no mundo, todo filho daquele que é o Pai dos espíritos e de toda a carne. Não podemos de modo algum excluir nossos inimigos ou os inimigos de Deus. Também a estes todo cristão deve amar como a si mesmo, assim como Cristo nos amou. Efésios 5:2. Aquele que é inteiramente cristão tem fé, pois está escrito na palavra de Deus: aquele que crê é nascido de Deus. João 3,16. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, os que creem em seu nome. João 1,12. E esta é a fé que vence o mundo, a vossa fé. 1 João 5,4. O próprio Senhor, em pessoa, declara: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, e não vê a condenação, mas passou da morte para a vida. 1 João 5,24. Que ninguém se engane. Que ninguém engane a sua própria alma. A fé que não traz arrependimento, amor e todas as boas obras não é a fé certa e viva, mas uma fé morta e diabólica. Porque mesmo os demônios creem que Cristo nasceu de uma virgem, que realizou todo tipo de milagre, declarando-se verdadeiro Deus, que para o nosso bem sofreu a morte mais penosa, redimindo-nos da morte eterna. Eles creem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e que virá para julgar os vivos e os mortos no juízo final. Estes princípios da nossa fé, os demônios aceitam e creem. Os demônios creem em tudo quanto está escrito no Antigo e no Novo Testamento. E mesmo com toda essa fé, eles não deixam de ser demônios. Permanecem ainda em sua condição de perdidos, faltando-lhes justamente
a verdadeira fé cristã. A verdadeira fé cristã consiste não somente em crer nas sagradas Escrituras, mas em ter também uma segura esperança e confiança certa de que somos salvos da eterna condenação mediante Cristo. A verdadeira fé é uma confiança certa e segura de que o homem deposita em Deus a sua salvação. No Deus que, pelos méritos de Cristo, perdoa seus pecados e o restaura no favor do Altíssimo. Daí decorrendo um coração que ama a Deus, disposto a obedecer a seus mandamentos. Quem quer que possua semelhante fé, purifica o coração pelo poder de Deus que nele habita, do orgulho, da ira, da cobiça, de toda injustiça, de toda impureza da carne e do espírito, enchendo-o de amor tanto a Deus como a toda a humanidade. Quem quer que tenha essa fé, assim operando por amor, não é quase, mas inteiramente cristão. Tenhamos todos a experiência de ser não apenas quase, mas inteiramente cristãos, sendo justificados livremente por sua graça, pela redenção que há em Jesus. Sabendo que temos paz com Deus por Jesus Cristo, regozijemo-nos na esperança da glória de Deus, tendo o amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Assim falou John Wesley. E assim pensam os metodistas. Amém.